sobrevivência da espécie humana está diretamente associada ao trabalho, já que por meio de uma série de atividades o ser humano consegue modificar a natureza e extrair dela os recursos necessários para sua sobrevivência e evolução. Dessa forma, o termo trabalho ganha um significado especial, pois não se refere somente às atividades econômicas remuneradas, isso é, não é sinônimo de emprego ou ocupação. Em sentido amplo, o trabalho se refere a toda e qualquer atividade humana que transforma a natureza de modo intencional, planejada e direcionada para um fim. Pensar na relação que os indivíduos criam com o trabalho é também pensar na relação dos indivíduos com o mundo natural. Assim, o trabalho é, na realidade, um elemento que faz a mediação entre os indivíduos e a natureza. A partir do momento em que essa relação é estabelecida, o trabalho passa a ser um elemento constitutivo da sociabilidade e da própria condição humana, demonstrando seu caráter ontológico e garantindo a reprodução do indivíduo como ser social. Entendemos como caráter ontológico que o trabalho é um processo que contribui para a nossa constituição como seres sociais. Uma vez que o homem criou um instrumento como a lança para caçar, ele é um novo indivíduo, já que agora é um ser conhecedor da lança e das possibilidades que passa a ter com seu uso. No decorrer da história da humanidade, vários modos de produção distintos desenvolveram diferentes concepções a respeito do valor simbólico do trabalho. Podemos assim afirmar que as mudanças estruturais na maneira como uma sociedade organiza a produção de bens e serviços geram vários impactos na forma como os indivíduos se relacionam com a sua atividade laboral. A principal mudança estrutural da organização do trabalho se baseia na ideia do trabalho livre, substituindo o trabalho escravo. Para entendermos melhor essa questão, é preciso compreender quais foram os fatores estruturais que conduziram à substituição do sistema feudal para o sistema capitalista. A derrocada do modo de produção feudal se deu pela conjunção de três fatores estruturais: o aumento populacional, que exigiu um aumento na demanda por produtos que se tornou impossível de ser atendida, a impossibilidade de aproveitar os recursos naturais em função do nível de tecnologia desenvolvida até então, e o desenvolvimento do comércio nas cidades, o que gerou uma mudança no regime de trabalho pautada no assalariamento e não na servidão. A crise do sistema feudal abriu espaço para o desenvolvimento do sistema capitalista, à medida que transportava do campo para a cidade o locus do desenvolvimento das atividades comerciais, estimulando o surgimento de corporações de ofícios entre os trabalhadores. Além disso, a mudança operada facilitou o processo de formação dos Estados nacionais ao centralizar o controle político em territórios bem mais vastos que os feudos. É importante atentarmos às transformações ocorridas dentro do próprio sistema capitalista e suas distintas fases. Entre os séculos XV e XVIII, há a chamada fase capitalismo comercial ou mercantil, que se caracterizou pela acumulação primitiva de capitais por parte das potências europeias com a exploração de suas colônias, não apenas por meio da busca de metais preciosos, mas também por meio do comércio de produtos valorizados no mercado europeu e apenas encontrados nas colônias. Durante o século XIX, desenvolveu-se a segunda fase do capitalismo, chamado capitalismo industrial financeiro, que teve início com a primeira revolução industrial. As revoluções industriais intensificaram o desenvolvimento tecnológico aplicado à produção, o que aumentou enormemente o crescimento econômico do período e o enriquecimento da classe burguesa. O desenvolvimento tecnológico era totalmente voltado ao subsídio das indústrias a fim de que produzissem cada vez mais, gerando um acúmulo de capital que possibilitou o surgimento de instituições financeiras, que começaram a comercializar dinheiro por meio de empréstimos, financiamentos, cobranças de juros. Essa maior disponibilidade de crédito no mercado contribuiu para estimular a implementação de novas tecnologias industriais, visando aumentar a competitividade entre as indústrias, gerando um desenvolvimento cíclico no sistema capitalista. Um período de extrema importância para a configuração moderna no mundo do trabalho se deu a partir do final do século XIX, quando teve início a chamada Segunda Revolução Industrial, um processo que durou até a década de 70 do século passado. Nesse período, a energia elétrica passou a ser utilizada como uma das principais fontes energéticas, bem como o petróleo, possibilitando o desenvolvimento das indústrias petroquímicas, metalúrgicas, siderúrgicas e automobilísticas.
No próximo vídeo, apresentaremos alguns modelos de gestão produtiva, como Taylorismo e Fordismo, conversaremos sobre a reestruturação produtiva do capitalismo e sobre a centralidade do trabalho e das novas relações produtivas no século XXI. Até lá e bons estudos!